Amém. Boa noite. Uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouco com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. É um desafio, né? Falar aqui na frente é um desafio, mas eu sei que vocês vão me ajudar. Amém. E antes de tudo, né, igual a pastora Ana falou, os pastores eles estão viajando junto com o Drops. A pastora Mônica e o pastor Davi foram juntos. E eu gostaria de orar pela vida deles. Curve minha cabeça, por favor. Pai, quero colocar diante da sua presença a vida do pastor Pedro, da pastora Raquel, do pastor Davi, da pastora Mônica, do pastor Paulinho do Drops, que o Senhor possa usar a vida deles, Pai, naquele lugar, Pai, lá em Brasília, durante as ministrações, que eles sejam um instrumento da sua verdade, da sua vontade naquele lugar, que todo o depósito que o Senhor colocou no coração dos pastores, eles compartilhem com a igreja seja cheia, prepare os corações que vão estar recebendo, guarde também, Pai, as suas famílias, que o Senhor possa também trazer eles em segurança, Deus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Bom, vou me apresentar, né? Nem todo mundo acho que me conhece, a grande maioria só, mas meu nome é William, todo mundo me chama de Will, né, igual a pastora Ana falou, tenho 30 anos, sou casado com essa esposa maravilhosa, a Cláudia. Te amo. Dá uma de pastor Davi aqui, né? Te amo, meu amor. E nós estamos esperando a nossa princesinha Júlia. Nasce em novembro, amém? Uma grande mulher de Deus que está vindo aí. E nós somos supervisores dessa casa há 3 anos e meio, quase 4 anos. Cadê a supervisão? A supervisão está aí, né? Aí. Vocês me ajudam, gente, em nome do Senhor Jesus. Mas algo que eu queria compartilhar para vocês essa noite, dando uma continuidade daquilo que a gente tem vivido como igreja. Semana passada a gente teve a Inaconf. Quem participou aqui da Inaconf? Foi tremendo, né? E desde lá o Senhor começou a colocar no meu coração uma coisa, incomodar. Quando a gente estava na Inaconf, comemorando, celebrando os 60 anos dessa casa, o Senhor trouxe no meu coração muitas coisas que Ele já fez. Que quem viu aquele vídeo que a mídia sensacional preparou desde a época da tenda até os dias atuais? Conforme eles estavam passando esse vídeo, Deus trouxe na minha memória muitas coisas que eu vivi nessa casa. Muitas coisas que muitas vezes eu presenciei, experiências que Deus trouxe na minha vida e que foi muito marcante, mas sabe o que eu fiz? Coloquei dentro de um baúzinho. E quando eu vi aquele vídeo, muita coisa, esse baú foi aberto e muita coisa veio ao meu coração. Muita esperança veio no meu coração. Só que o Senhor me incomodou, porque essas experiências que eu tive com Ele, eu deixei no baú. E quando veio na minha vida momentos difíceis, porque a gente passa por dias difíceis, eu não abri esse baú. E se eu tivesse aberto esse baú, eu poderia ter experimentado coisas que o Senhor já tinha feito na minha vida. Então, o Senhor, Ele remoeu muito no meu coração, né, que as experiências que a gente tem com Ele, a gente não tem que deixar guardada. E é sobre isso que eu quero falar com a gente hoje aqui. E orando sobre isso, entendendo o porquê, né, que eu guardei essas coisas no baú. Né, Deus trouxe algo no meu coração e é algo que acontece com a gente hoje. Nós somos uma geração que é muito imediatista, que a gente foca muito naquilo que é o agora. Né, eu estou vivendo por uma coisa, eu estou inteiramente nessa situação. Eu não olho para trás e muitas vezes eu não enxergo o futuro porque eu estou apegado a isso. Estou apegado àquilo que eu estou vivendo nesse momento. Nós somos essa geração. E quando vem os dias maus, que eu falei, que muitos dias maus veio na minha vida, e a gente está focado tão ali, isso vem frustração, muitas vezes vem medo, vem anseio no nosso coração, porque a gente não consegue olhar para fora do nosso casulo, não conseguimos enxergar nada fora dessa situação que está acontecendo com a gente. E sabe, essas situações, esse tempo que a gente vive, né, focado só no agora, e a gente não olha para Cristo, não vê aquilo que o Senhor já fez para a nossa vida, é esse momento que o inimigo ele tenta influenciar a gente, que ele traz engano ao nosso coração. Então, para hoje, eu vou falar aqui sobre 3 pontos, 3 chaves, para que a gente possa sair daqui fortalecidos e sabemos a buscar e a encontrar esperança em Deus nos dias maus. Então, o tema da minha palavra de hoje é esperança em dias maus. Todo mundo aqui, os nossos dias eles são compostos por 2 tipos. Um dia bom e o dia ruim, correto? O dia bom é maravilhoso, não é verdade? O dia, né, quando a gente fala assim, estou passando pelo dia bom, glória a Deus. Passando pelo dia mau, ai Jesus. Não, tinha que ser glória a Deus também.
mas às vezes a gente não pensa dessa forma, a gente não analisa dessa forma a situação. Então, só trazendo um comparativo, o que é um dia bom, o que é um dia ruim. Então, um dia bom é um dia que flui, correto? As expectativas, a gente recebe aquela resposta que a gente estava precisando, a gente está esperando, às vezes, uma promoção na empresa, a empresa vai, você ganha a promoção, ou você está ali de olho, né, na menininha, no menininho, e daí ela vai e manda uma mensagem, você fala, uau, que dia bom, né? Estou sendo correspondida aqui, as minhas expectativas estão sendo supridas. Isso é um dia bom. Quem se identifica com esse dia bom? Mas tem os dias maus, que parece que a gente acordou o quê? Com o pé esquerdo. Né? Que a gente fala assim, meu Deus, tudo está dando errado. Aí sabe aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que mandou mensagem, que estava desenrolando? Para de responder. Aí o dia mau vem. Alguém se identificou, porque começaram a rir, né? E os dias maus vêm. Às vezes a gente vai perder o emprego. Às vezes aquele sonho que a gente está lá buscando, ansiando, colocando até na presença de Deus, vai ser frustrado por alguma situação. Então os dias maus, eles vêm na nossa vida. E a gente precisa entender aonde buscar esperança quando esses dias maus vêm. Porque nos dias bons está tudo certo, Deus flui. Mas e nos dias maus? Como tem sido a nossa postura, o nosso posicionamento? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, para ajudar a gente a ter esperança durante os dias maus, é até engraçado que vai muito que a palavra que a Ana trouxe aqui, sobre a presença de Deus. O primeiro ponto é valorizar a presença de Deus. Tudo começa na presença de Deus. Repitam comigo, vai lá. Tudo começa na presença de Deus. Uma vez eu vi uma pregação de um pastor na internet, que ele estava falando, a nossa vida, sem a presença de Deus, ela é igual à criação do mundo, sem forma e vazia. E realmente, a nossa vida sem a presença de Deus é sem forma e vazia. A nossa vida sem a presença de Deus não tem sentido. Então, antes de tudo, antes da gente querer começar a buscar esperança em algum lugar, a gente precisa voltar ao princípio, que é valorizar a presença de Deus. E um exemplo que eu quero trazer para vocês, de um homem que ansiava pela presença de Deus, um homem que gostava de estar, valorizava a presença de Deus, é Moisés. Vou falar um pouco sobre o livro de Êxodo, é um livro que eu amo muito, eu sou um dos professores, ajudo no Ina College, eu gosto muito de dar essa matéria, e é um exemplo muito grande de um homem que valorizava essa presença de Deus. Então, desde quando Deus chama Moisés e fala para ele, fala assim, olha, você vai tirar os israelitas, vai libertar, né, vou libertar os israelitas do Egito e vou levar eles até a terra que eu prometi. Desde esse momento, Moisés começa a se relacionar com Deus. Moisés começa a valorizar a presença de Deus. Vemos também muitos outros exemplos de Moisés, quando a Bíblia fala que Moisés conversava com Deus face a face. Imagina que especial, face a face, ele se encontrava com ele subia no monte e ficava dias e dias e dias na presença do Senhor, valorizando a presença do Senhor. Em Êxodo 33 também ele revela, ele fala de um texto sobre a tenda do encontro, porque fala que quando Moisés estava no acampamento, ele se adentrava à tenda, a nuvem, que era a glória do Senhor, que era Deus, descia ao seu encontro, e ali ele tinha comunhão com Deus. Sabe o que é interessante isso? Aqui nós vemos um Deus extremamente relacional. Moisés tinha uma postura, ele ia ao encontro de Deus, e Deus vinha ao seu encontro. E a palavra também fala que quando a nuvem de Deus descia até a porta da tenda do encontro, todas as pessoas do acampamento saíam da sua tenda e adoravam a Deus naquele lugar. Então as pessoas também começaram a entender e a valorizar a presença de Deus. E um desses encontros que Moisés estava tendo com Deus, Deus fala para ele, ó, chegou o momento de você levantar o acampamento e seguir, ir até a terra que eu prometi para vocês. E é interessante, até quero ler que Moisés ele responde o Senhor de uma maneira muito, muito interessante. Está em Êxodo 33:15. Ele fala, mas Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Vamos analisar esse versículo. Então, Deus fala para ele, ó, você precisa ir. E ele questiona, ele fala assim, mas Senhor, se a sua presença não for com a gente, não nos faça sair daqui. Por que ele não queria sair daquele lugar? Porque naquele lugar, ele sabia que existia a presença de Deus.
Então ele queria que a presença de Deus acompanhasse, porque Moisés entendia e valorizava isso. E ele entendia que sozinho ele não era capaz de conseguir, não pelos feitos que Deus já tinha feito por eles, desde a libertação, as pragas, né, Deus trazendo maná, não era por conta disso, porque Moisés, ele entendia que o que importava para a vida dele era a presença de Deus, e sozinho ele não era capaz. Sozinho ele não era capaz. Ele ansiava estar na presença de Deus. E outro exemplo maior, que é o nosso maior exemplo na Bíblia, quero trazer rapidinho, Jesus. Jesus, vários relatos na palavra de Deus diz que Jesus se retirava da multidão, e aonde? Para o secreto, para ter o quê? Para ter tempo, comunhão com Deus, valorizando a presença de Deus, valorizando a presença de seu Pai. Mais ainda, ele buscava também quando tinha momentos de decisão. Sabe quando começa a vir os dias, eu preciso decidir, eu preciso fazer coisas, preciso decidir logo. Jesus, ele é onde? Ele ia buscar a resposta no Pai, valorizando a presença de Deus. Sem a presença da nossa vida, a gente não é nada. E enquanto eu orava, né, e estava orando por esse tópico, teve um episódio que o Senhor trouxe no meu coração de algo que impactou muito a minha vida e acredito a vida de muitos de vocês. Quem é que participou desse último Geração Livre? Que agora é a Conferência Spark, né? Que tempo maravilhoso. Quem pode concordar comigo? Existiu uma presença, para quem não participou, para quem chegou depois, existia uma presença, uma atmosfera de Deus muito palpável. Os cultos iniciavam e quase não terminavam. Né, o pessoal não se importava mais, eu preciso, deu meio-dia, 11h30, ir embora para almoçar. Não, o pessoal ficava na presença, e ninguém pensava, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, não, porque a presença de Deus era suficiente para a gente nesses dias, e foi algo muito impactante, né? Eu saí muito cheio, eu sei que muitos jovens saíram muito cheios, depois o pastor até trouxe uma série de palavras sobre manter a chama acesa, né? E eu vejo que muitos jovens continuaram com esse anseio, continuaram com essa chama. Só que também tem algumas pessoas que começaram a se esfriar. Pessoas que, por conta de rotina, não sei, por conta de algumas circunstâncias, começou a não valorizar mais essa presença de Deus. Começou a diminuir o encontro, diminuir a intensidade de busca na presença de Deus. Ainda mais quando esses dias ruins vêm. E a gente está frio. Parece que daí sim a gente entra no limbo, né? Que a gente já está num vale, daí parece que a gente vai lá para o esgoto, né? Lá embaixo. Porque parece que nada mais é suficiente, nada mais preenche a nossa vida. Claro que não preenche, porque o que preenche é a presença de Deus. E quando a gente está frio, e a gente cumpre a tabela, porque a gente sabe que e vir na igreja, muitas vezes, é rotina na nossa vida. Mas nós não estamos queimando com tanto anseio, igual a gente pregou, igual a gente louvou aqui hoje, igual foi declarado. Muitas vezes não. E a gente se adentra aqui na igreja, e a gente olha e fala assim, nossa, o culto foi tão vazio hoje, né? Deus não falou nada comigo. O ar-condicionado estava muito gelado, com isso eu não consegui louvar. A luz ficava batendo na minha cara, não dava certo. Não era a equipe de louvor que eu queria. Sabe o que acontece isso, gente? Quando nós não estamos cheios, quando a gente não prioriza Deus em primeiro lugar, tudo ao nosso redor toma o lugar de Deus. Então é isso que faz com que a gente questione as coisas, que a gente se esfrie ainda mais, que a gente deixe de buscar ainda mais a presença de Deus. E muitas vezes a gente começa a passar por esse limbo, por esses dias difíceis, e a gente já está um pouco se esfriando, um pouco triste, né, um pouco distante do Senhor. O que a gente faz? A primeira coisa é tentar fazer na nossa própria força. A gente tenta falar assim, não, eu consigo, eu sei que eu consigo, e vai lá, e tenta. E o que acontece? Quebra a cara, vem mais frustração. Aí, quando a gente lembra que existe um Deus. Fala assim, agora que a situação está toda zicada na minha vida, eu vou correr para Deus. E pode correr,
Porque lembra do Deus que é um Deus relacional? Que o mesmo Deus que descia a tenda do encontro, quando a gente se coloca para ir na presença dele, ele nos encontra, indiferente à circunstância que a gente está vivendo. Ele é um Deus relacional. Só que a história poderia ter sido diferente se a gente tivesse priorizado a presença de Deus desde o início. Situações que a gente passa, que a gente vive na nossa vida, poderia ser evitada se a gente tivesse ido no primeiro, valorizado a presença de Deus, ter ido buscar Deus, ter ido buscar um direcionamento. Sabe, meus amigos, a presença de Deus, ela traz descanso para o nosso coração. Mesmo quando as circunstâncias não saem como a gente espera, mesmo as dificuldades que a gente tem enfrentado, se a gente volta os nossos olhos para Cristo, e a gente confia, e a gente valoriza a presença dEle, Ele traz descanso. Nós vamos passar por dias ruins, por dias difíceis, nós vamos. Mas quando a gente está na presença de Deus, esses dias ruins se tornam leves. Porque Deus, Ele traz descanso ao nosso coração. E eu quero fazer uma pergunta para vocês nessa noite. Como está o coração de vocês essa noite? O que vocês têm valorizado? O que tem tomado o lugar de Deus em primeiro lugar no coração de vocês? Você pode ser um jovem aqui hoje que está queimando por Jesus, e glória a Deus, por isso que nunca se esfriou. Essa semana, eu e a Cláudia, nem sabe que eu incluí isso depois, nós recebemos uma mensagem de uma pessoa, e perguntou, e aí, como vocês estão? E a gente respondeu, está tudo bem em você, tudo certo, estou queimando por Jesus. Isso trouxe uma alegria tão grande no meu coração, porque a gente sabe que existem jovens que continuam queimando, e glória a Deus, vocês vão queimar ainda mais, e vão incendiar quem não está queimando, amém? Mas você pode ser um jovem aqui hoje que se esfriou, um jovem que se esfriou, que não está passando por momentos bons, e que você pensa assim, já tentei até entrar na presença de Deus, procurar um devocional, fazer um devocional, orar, e eu não consigo ouvir a voz dele. Deus, Ele não muda, e o desejo do coração dele é se encontrar conosco. O que acontece quando a gente não escuta Deus, é que a gente ainda não valoriza, que as outras coisas que estão ao nosso redor ainda assim é mais importante, porque a gente está passando por momentos ruins, e a gente falava, vou lá ter um tempo com Deus, para que Deus possa me direcionar, mas o primeiro barulhinho do WhatsApp, se já desconcentra, ele vai ver o que está acontecendo. Mas como Deus é um Deus relacional, um Deus que deseja estar com a gente, que Ele vem ao nosso encontro, que a gente só precisa ir ao encontro dEle, tudo muda. E se você, esse jovem que está passando por esses momentos, até momentos de esfriamento, Deus chama para retornar. Deus chama e fala assim, eu quero estar de novo, eu quero ser prioridade no seu coração. Pois a Bíblia fala que Deus, Ele é o nosso abrigo, o nosso consolador, o nosso refúgio, nosso Pai, e tudo que a gente precisa é se encontrar com Ele. Nós precisamos cultivar essa cultura dentro da gente de valorizar a presença de Deus. Então, assim, quando os dias estiverem ruins, primeira coisa, tenho valorizado a presença de Deus? Tenho buscado no lugar certo que eu preciso buscar? Amém? Que a gente possa sondar o nosso coração nessa noite, daquilo que tem ganhado um espaço maior que Deus no nosso coração. Se realmente a presença de Deus está em primeiro lugar. Amém? Segunda chave que eu gostaria de trazer para vocês é levante memoriais. Isso eu acho sensacional. Isso tem tudo a ver com aquilo que o Senhor já falou comigo. Sabe aquilo que eu coloquei dentro do baú lá no começo, e Deus me incomodou por eu ter colocado no baú? Eu deveria ter levantado memoriais com essas experiências que eu tive com Deus. Então, o que é o memorial? De acordo com o dicionário, o memorial é um monumento comemorativo. É um objeto ou lugar cuja função é de conservar a memória de um acontecimento histórico, de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Então, o memorial é um monumento comemorativo.
e tem a função de conservar a memória. Um livro que eu quero falar aqui um pouco aqui para vocês é sobre o livro de Josué. Josué foi o sucessor de Moisés. Josué foi o que caminhou com o pessoal para atravessar o Rio Jordão e adentrar a terra prometida. E no livro de Josué a gente encontra vários memoriais, é um livro que ensina sobre memoriais. E a gente vai entender que memorial não serve só para a gente. Quando a gente fala que precisamos levantar memorial, o memorial não serve só para nós, mas serve também para a gente utilizar esses memoriais como testemunho para tocar vidas, para ensinar pessoas. Lá em Josué 4, do 1 ao 7, diz assim: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-na com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número de tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Então nós vemos aqui um dos primeiros momentos que fala sobre o memorial no livro de Josué, que eles separaram, Deus dá um comando para Josué: separem 12 pedras, 12 pessoas de cada tribo, e levante o memorial. E quando as crianças perguntarem o que eram essas pedras, vocês vão falar, vocês vão ensinar essas crianças, vão dizer que o Senhor interrompeu as águas para que a gente pudesse atravessar. O memorial, ele serve para a gente não se esquecer da intervenção divina dele nas nossas vidas. Então, por que é importante? Hoje, claro, não estou falando para você sair daqui e começar a pegar pedra, e fazer vários altarzinhos, assim, não é isso. Hoje, o nosso memorial, a gente coloca o memorial dentro do nosso coração, a gente levanta memoriais no nosso coração, de experiências que a gente viveu com Deus. E sabe o que é o importante? Nós não conseguimos levantar memoriais se a gente não estiver na presença de Deus. Porque os memoriais só são levantados, a gente só consegue levantar memorial na nossa vida se a gente tem experiência com Deus. E a gente só recebe de Deus se a gente estiver na presença de Deus. E igual eu falei que memorial, ele serve como lembrança, coisas para a gente recordar, coisas comemorativas. E sabe os dias difíceis? Quando chega na nossa vida, é esses memoriais que nós temos que acessar. São esses memoriais que a gente precisa levantar no nosso coração e falar: não, o Senhor, eu já passei por tal situação e o Senhor foi fiel comigo. Isso que eu estou passando não determina quem eu sou, porque aquilo que o Senhor já derramou na minha vida e eu já coloquei uma raiz no meu coração é maior do que essa circunstância. E um versículo que afirma também isso, porque memoriais, a gente precisa trazer esperança. Trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Lá em Lamentações 3:21 fala: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que nos pode dar esperança hoje? Jesus pode nos dar esperança hoje. Jesus e o que Ele fez na nossa vida, a transformação que Ele está fazendo na minha vida. Jesus, esse é o encontro, quando eu encontrei com Jesus, foi a maior marca que Deus já fez na minha vida. E esse deve ser o primeiro memorial de todo cristão. O encontro que você teve com Deus, o encontro que você teve com Jesus, esse tem que ser o primeiro memorial que nós temos que levantar nas nossas vidas. Porque os dias maus, igual eu falei, vão vir. Mas quando a gente olha para trás e a gente vê, a gente se recorda o que o Senhor fez por nós, da onde Ele me tirou e o que Ele tem feito na minha vida, isso que eu estou vivendo é mínimo para aquilo que o Senhor tem para mim. Então, na nossa caminhada com Cristo, é importante termos o que relembrar. Lembrar de onde o Senhor nos tirou, lembrar de uma revelação que Ele deu para nós, lembrar de uma conquista que veio dEle, algo que você estava orando e falou: Senhor, eu quero isso, e Ele deu. Lembrar das suas promessas,
lembrar quem Ele é. Acho que essa é a chave. Precisa lembrar quem o Senhor é. Lembrar de toda a transformação que Ele está fazendo, que Jesus tem feito na nossa vida. E agora eu gostaria de fazer algo prático com vocês. Que legal. Gostaria que vocês fechassem os olhos. Todo mundo fechando os olhos, por favor. E eu vou dar 1 minuto para vocês, para que vocês possam lembrar de algum memorial que você já levantou, ou que você gostaria de levantar, se você nunca levantou nenhum. Lembrar daquilo que o Senhor já fez na sua vida. Pode ser um desses que eu já falei, não tem problema. Então eu vou dar 1 minuto para que você possa recordar e que você compartilhe e fortaleça a pessoa da sua esquerda ou direita. Quem já trouxe a memória pode compartilhar. Gente, é só compartilhar, não precisa contar toda a história, tá? É só algo que o Senhor já fez. Depois você marca um café e conta toda a história para a pessoa que está ao seu lado, tá bom? Amém? Conseguiram compartilhar? Ainda não? Amém? Sem memoriais do que o Senhor fez na minha vida ou na nossa vida, vou falar uma coisa bem séria agora. Se a gente não tem memoriais no nosso coração, é muito difícil nós permanecermos no caminho do Senhor. É muito difícil a gente permanecer com Cristo, se a gente não tem memoriais no nosso coração de quem o Senhor é. Gerar essa cultura de levantar um memorial é uma forma da gente criar raízes mais profundas no nosso coração. Porque quanto mais memoriais nós vamos levantando, mais o nosso coração vai sendo fundamentado e firmado em Deus. E quando os dias vierem, vai vir as tempestades, as tribulações, a gente vai até ali, chacoalhar. Mas nosso coração ele vai estar tão enraizado em quem Cristo é, em quem Cristo já se revelou na nossa vida, que isso vai ser passageiro. E sabe uma coisa, nunca é tarde para começar a levantar o memorial. Igual eu falei, às vezes aqui você nunca fez isso, mas o Senhor pode estar te incomodando sobre alguma situação que você ainda não valorizou a presença dEle, e que Ele está te chamando hoje para que você possa fazer o caminho de volta, que esse hoje já seja o seu primeiro memorial, o dia que o Senhor trouxe a minha mentalidade de algo que eu preciso mudar, algo que eu preciso avançar, algo que eu preciso romper na presença dEle. Precisamos ter memoriais em nossas vidas, porque quando a gente tem o que ser lembrado, fica fácil a gente confiar e entregar tudo para Ele. E esse é meu terceiro ponto. Confie e entregue tudo a Deus. E por que, quando a gente fala, foi pregado, a gente entregar tudo, hoje aqui, palavras proféticas, a Tainá também, a pastora Ana, e a gente fala, entrego tudo a Ti. Mas por que é tão difícil realmente a gente entregar tudo a Deus? Porque às vezes aqui na emoção a gente fala, mas no fundo, lá no coração, não é isso que acontece verdadeiramente. E por que é tão difícil? Porque quando a gente fala, eu vou entregar tudo a Deus, a gente perde o controle da situação. E daí entra a questão de confiar. E quando a gente entrega o controle da nossa vida, a gente se submete a viver aquilo que Deus vai querer para a nossa vida. Só que muitas vezes nós não queremos se submeter e viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Porque às vezes a gente pode achar que é muito difícil, e realmente caminhar com o Senhor tem seu preço, a gente tem que pagar algum preço. Não é fácil. A palavra de Deus diz, nós vamos ter tribulações. Só que às vezes também a gente pode falar assim,
eu confio parcialmente, eu consigo confiar, mas consigo confiar parcialmente. Como assim, parcialmente? Eu vou entregar aqui a minha área financeira na mão do Senhor, que o Senhor está provendo, está abençoando, dou o dízimo, sou um ótimo cristão. Mas daí o Senhor vem e pede para você, mas e seu coração? Suas emoções? Entrega também para mim? Aí você fala, não precisa, essa área eu já domino, essa área eu já estou conseguindo, tá vendo ali, ó? Estou olhando a menininha ali, ó, já estou ali, ó, eu sei que é do Senhor, né? Então eu vou poupar seu tempo, eu já vou fazer. Ou uma outra área familiar. E a gente entrega parcialmente. Porque a gente não está disposto a querer ouvir. Porque muitas vezes nós sabemos qual é a resposta de Deus quando a gente entrega uma situação, quando a gente entrega uma área. E nos nossos olhos naturais é muito difícil. Só que não é difícil. Porque o Senhor, Ele é conosco. Quando a gente entrega e a gente confia, não tem coisa difícil. Tudo se torna leve, tudo se torna fácil na presença dEle. Só que o nosso coração nos engana. E às vezes a gente faz igual a gente fez aqui hoje. A gente que foi profetizado. Entrego tudo, Senhor, tudo a Ti. Só que daí vai passando o tempo. E parece que as coisas não começam a avançar. Aí você fala assim, então, né? Parece que, né? Estou confiando. Entreguei tudo. Mas por que parece que minha vida não está indo? Aí qual que é a primeira ação nossa? Por a gente ser pessoas imediatistas. É falar assim, carinhosamente, educadamente, Deus, devolve essa área aqui, porque está demorando um pouquinho. Deixa que eu vou te ajudar, que você deve estar com muita demanda. Nós temos uma visão muito limitada daquilo que o Senhor tem para nós. Esse é o grande problema. Porque quando a gente está passando por momentos ruins, dias ruins na nossa vida, os nossos olhos, eles focam muito no que está acontecendo aqui agora, na terra. E a gente perde de enxergar a ótica de Deus. A gente deixa de enxergar aquilo que Deus tem para nós. Enxergar o futuro. Enxergar as suas promessas. Nós precisamos confiar, entregar todas as áreas, todos os momentos, tanto os bons quanto ruins. Lá em 2 Coríntios 4,17, Paulo ele escreve, está encorajando a igreja, e ele escreve, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos esses sofrimentos. Outra versão diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo está querendo dizer que os sofrimentos, as dificuldades que estamos passando, que eles estavam passando e que a gente passa hoje, perde a importância quando vistas da perspectiva da eternidade. Nós precisamos voltar nossos olhos para a eternidade, procurar essa perspectiva, que é a perspectiva de Deus. A glória eterna, ela é muito maior que os sofrimentos que vamos viver aqui na terra, na nossa vida. E esses sofrimentos fazem com que o peso de glória seja aumentado. Olha que legal. Agora, quero ser muito vulnerável com vocês. Quero compartilhar algo que aconteceu com a gente, nossa família. Alguns aqui já sabem, ou os amigos mais próximos conhecem, outros ainda não sabem o que aconteceu com a gente. Mas em 2021, nós engravidamos. Era algo que a gente estava planejando, buscando, né? Fazendo a nossa parte, e nós engravidamos. E foi uma festa, né? Porque a gente falou, uau, é isso, né? É isso. Fomos, avisamos todos os familiares, se alegraram com a gente, chamamos os amigos mais próximos, compartilhamos com os amigos mais próximos, eles se alegraram com a gente. Era um dos planos do nosso coração.
Só que a gente não entendia que não era ainda o momento do plano de Deus sobre isso na nossa vida. E em agosto de 2021, com 9 semanas, nós fomos fazer um exame de rotina. E na ultrassom a gente identificou que nosso bebê já não estava mais lá. E daí veio o dia mau, sabe o dia mau? O dia anterior estava dia bom. E veio com força, muita força. Porque tinha gerado expectativas, a gente estava sonhando com aquilo, e mesmo sem entender o que estava acontecendo, após o exame, processando ainda o que estava acontecendo, a médica saiu, a primeira reação que nós tivemos foi dar as mãos e orar entregando nosso filho a Deus. Isso não diminuiu a dor, não diminuiu o sofrimento, não diminuiu a tristeza. Pelo contrário, e nós sentimos isso, nós vivemos isso, nós vivemos ali um luto. Mas isso nunca, e o dia mau veio, mas nós nunca utilizamos isso como muleta para deixar de se envolver, para deixar de servir, para deixar de buscar a presença de Deus. E por que isso? Porque nós tínhamos memoriais na nossa vida. Porque a gente estava valorizando buscar a presença de Deus. E uma coisa que nunca saiu da nossa boca foi por que isso aconteceu com a gente. Porque a gente entregou e a gente confiou em Deus. Vivemos, sentimos, foi ruim, não foi legal. Mas a gente enxergava para frente. A gente enxergava com outros olhos. A gente confiou em Deus. A gente entregou a Deus. A gente se apegou nas palavras que Deus tinha dado para a gente como casal. A gente se apegou nas promessas que Deus colocou no meu coração como solteiro ainda, e no coração da Cláudia como solteira ainda. E isso nos fortaleceu a continuar. E eu falei, ninguém aqui está livre de passar por dias ruins. Mas eu consigo entregar e confiar realmente em Deus? E hoje, depois de 2 anos, estamos grávidos. Glória a Deus por isso. Nos alegramos novamente. Mas muitas vezes a gente não entende o que acontece. E muitas vezes o desfecho não é como a gente esperava. E não é como a gente espera ainda. Mas independente do desfecho, quando a gente entrega, quando a gente confia, quando a gente valoriza a presença de Deus, e a gente tem experiência com Ele, Ele se torna suficiente, indiferente dos nossos planos. Porque quando a gente confia e entrega, a gente busca o quê? Alinhar os nossos planos com os planos de Deus. Queria que o louvor subisse, por favor. Então, independente qual vai ser o desfecho dos nossos dias ruins, daquilo que a gente tem passado, Deus, Ele é suficiente. Amém? Deus, Ele é suficiente. E é isso que nos traz esperança. É isso que quando às vezes a gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, é Ele que nos dá a esperança. É confiar. Eu falo assim, Senhor, não sei por que eu estou passando por isso, mas eu entrego a Ti. E entrego realmente tudo a Ti. Eu confio. É tudo pertence a Ti. Eu gostaria que vocês ficassem em pé. A gente vai cantar um louvor. E durante o louvor, gostaria que você sondasse o seu coração. Qual área que na minha vida que realmente eu não entreguei? Sabe, a gente já falou isso no começo do culto, entrego tudo a Ti. Realmente eu consegui entregar tudo a Ti? Qual é aquela área que eu tenho dificuldade realmente de confiar que Deus, Ele é maior? Que a gente possa realmente agora nessa noite sondar e orar. E falar, Senhor, é Teu, é Seu, não é meu.
Os meus dias maus não determinam o meu futuro e meu presente, mas Tu sim. Então agora eu tiro isso da minha mão e entrego a Ti. Amém?